Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem-vindo. Embora a maioria dos pesquisadores e estudiosos ao redor do mundo concorde que a civilização humana surgiu há cerca de 10.000 a 12.000 anos atrás, existem inúmeras descobertas que apontam para um passado muito diferente. No entanto, muitas dessas incríveis descobertas foram consideradas impossíveis devido ao fato de alterarem nossa história escrita. A cada nova descoberta pode mudar tudo o que sabemos sobre a idade da civilização humana. Civilizações avançadas estiveram presentes há 1 milhão de anos e criaram o maior de todos os edifícios já vistos. Nos últimos anos, muitos pesquisadores começaram a olhar para a história da civilização na Terra com uma mente aberta. Um desses pesquisadores é, sem dúvida, o Dr. Alexander Koutchpin, geólogo e diretor do Centro de Pesquisa em Ciências Naturais da Universidade Internacional Independente de Ecologia e Politologia de Moscou. Durante sua longa carreira, o Dr. Koutchpin estudou inúmeras estruturas subterrâneas antigas, principalmente no Mediterrâneo, e identificou inúmeras semelhanças entre elas, o que o levou a acreditar que elas estavam conectadas de alguma forma. Mas o mais incrível deste lugar é que as características geológicas extremas o fizeram acreditar que essas megaestruturas foram construídas por civilizações avançadas que habitaram a Terra há milhões de anos. Os arqueólogos que trabalham na região geralmente datam os locais observando os assentamentos localizados neles ou nas proximidades. Mas esses assentamentos foram simplesmente construídos sobre estruturas pré-históricas existentes, disse Koutchpin, escrevendo em seu site Koutchpin diz: quando examinamos os edifícios. Nenhum de nós, nem por um momento, teve dúvidas de que essas estruturas são muito mais antigas do que as ruínas das cidades e colônias cananeias, filisteus, hebraicas, romanas, bizantinas e romanas. Outras cidades e assentamentos que estão em datas aproximadas. Durante sua viagem ao Mediterrâneo, Koutchpin conseguiu registrar com precisão as características presentes em diferentes sítios antigos, algo que lhe permitiu comparar suas semelhanças e detalhes que contam uma incrível história alternativa, que foi firmemente rejeitado pelos estudiosos tradicionais. Ao viajar perto das ruínas de Urvat Burgin na reserva natural de Adullam Grove, no centro de Israel, Koutchpin lembrou-se de uma sensação semelhante quando escalou o topo da cidade rochosa de Kavuzin, na Turquia. Quase uma sensação de déjà vu, Koutchpin disse, eu estava pessoalmente convencido mais uma vez de que todos esses recortes retangulares, estruturas subterrâneas artificiais e detritos megalíticos espalhados por toda parte eram ou faziam parte de um complexo megalítico subterrâneo que desabou devido à erosão, disse ele. Em seu trabalho, o Dr. Koutchpin argumenta que nem todas as partes do complexo gigante estão localizadas no subsolo. Alguns estão bem acima do solo, como a antiga cidade de pedra da Capadócia, na Turquia, que Koutchpin inclui no complexo. Koutchpin estima que os depósitos no norte de Israel e no centro da Turquia surgiram após uma erosão de algumas centenas de metros. De acordo com minhas estimativas, tal profundidade de erosão dificilmente poderia ser formada em menos de 500.000 a 1 milhão de anos, escreveu Koutchpin em seu site. Ele levanta a hipótese de que parte do complexo foi trazido à superfície como resultado da orogenia alpina, formação de montanhas. De acordo com suas estimativas, há evidências para apoiar que o material de construção encontrado em Antália, na Turquia, que Koutchpin chama de Holocal Gernoklev, tem até 1 milhão de anos, embora estudiosos tradicionais se recusem a aceitar a idade, propondo que o local data de volta à Idade Média. Koutchpin acrescenta que, como resultado do movimento da crosta terrestre ao longo dos séculos, partes do complexo subterrâneo foram mergulhadas no mar. Ele sugere que a semelhança vista em inúmeras ruínas megalíticas é evidência de uma conexão profunda presente em locais antigos que foram conectados como um complexo gigante pré-histórico. Segundo Koutchpin, numerosos blocos megalíticos pesando dezenas de toneladas poderiam ter sido diretamente ligados a complexos subterrâneos no passado distante.
Essa circunstância me deu um motivo para chamar estruturas subterrâneas e ruínas geograficamente relacionadas de paredes e edifícios ciclópicos, como um único complexo megalítico subterrâneo terrestre, escreve Coachpin em seu site. Referindo-se às capacidades tecnológicas dos antigos, Coachpin diz que as pedras se encaixam perfeitamente em algumas partes sem cimento, e os tetos, colunas, arcos, portas e outros elementos parecem estar além do trabalho de homens com cinzéis. Somando-se ao mistério desses locais incríveis, Coachpin observa que as estruturas construídas em outros lugares, como os romanos ou outras civilizações, são completamente primitivas em comparação com esta. Arqueólogos descobriram um túnel secreto sob uma famosa e enorme pirâmide na antiga cidade de Teotihuacan, a nordeste da cidade do México. O túnel foi encontrado sob a Pirâmide da Lua, a segunda maior estrutura da cidade antiga, a maior é a Pirâmide do Sol. Os arqueólogos que o descobriram acreditam que ele reflete os grandes monumentos de Teotihuacan e pode representar o submundo no sistema de crenças da civilização pré-colombiana de 2000 anos que o construiu, uma civilização que se acredita ser anterior aos astecas, que mais tarde ocuparam o sítio. O túnel é longo, estendendo-se desde a praça central conhecida como Plaza de la Luna até a pirâmide próxima. Tem cerca de 10 metros de profundidade e é semelhante a outros túneis que foram descobertos recentemente, como o túnel que foi encontrado sob o Templo da Serpente Emplumada. Embora ninguém tenha conseguido entrar no túnel ainda, a descoberta foi feita por meio de um método conhecido como tomografia de resistividade elétrica, que cria imagens de áreas subterrâneas. Uma equipe de arqueólogos do Instituto Nacional de Antropologia e História do México estava usando a técnica como parte de seus esforços de conservação da Praça Central quando se depararam com o túnel. A Pirâmide da Lua provavelmente foi usada para sacrifício humano e outros rituais, com base em estudos de restos humanos encontrados em cemitérios. Não está claro para que o túnel pode ter sido usado, e os arqueólogos planejam fazer mais pesquisas para determinar sua finalidade e se ele contém ou não mais artefatos. Teotihuacan foi por muito tempo uma cidade importante e teve uma história complexa, muito da qual ainda não foi desvendada. Foi um dos maiores das Américas na era pré-colombiana, tendo abrigado pelo menos 125 mil pessoas. Faz parte das famosas Grutas de Ellora, uma área que se estende por mais de 2 quilômetros e inclui o total de 34 mosteiros e templos. O Templo Kailasa tem 50 metros de profundidade, 33 metros de largura e 30 metros de altura, o que o torna uma das maiores estruturas monolíticas do mundo. Está orientado para o Monte Kailash, que é a casa do deus Shiva, de acordo com as crenças hindus. O templo está repleto de detalhes notáveis e é decorado com elementos arquitetônicos tradicionais hindus, como elefantes, leões e macaras, criaturas marinhas na cultura hindu, figuras eróticas masculinas e femininas, cenas de Ramayana, Mahabharata, e as aventuras de Krishna. Os enormes pilares monolíticos do pátio, que ladeiam a entrada em ambos os lados, são particularmente impressionantes. Estima-se que 400 mil toneladas de rochas foram armazenadas para construir essa incrível estrutura monolítica. As paredes foram esculpidas com extrema precisão de cima para baixo, com um método de escavação vertical. Não é surpresa que essa tarefa desafiadora tenha levado séculos de trabalho humano para ser concluída. A maioria dos arqueólogos acredita que o templo foi concluído no 8º século, durante o reinado do rei Krishna, primeiro da dinastia Rashtrakuta. Pensa-se também que as primeiras esculturas foram feitas em 300 a.C. M.K. Davalikar, professor aposentado de arqueologia e diretor do Instituto de Pesquisa de Pós-Graduação do Deccan College, em Pune, Índia, escreveu um livro baseado nos resultados de sua pesquisa nas cavernas de Ellora. De acordo com ele, todos esses santuários e o templo de Kailasa não foram escavados ao mesmo tempo, mas pertencem a diferentes períodos. Apesar de todos os esforços de pesquisa, os arqueólogos não sabem quem construiu o templo e para qual finalidade.